pessoal, voltamos com mais um Pode Contar, o podcast do CRC Espírito Santo, o seu Conselho de Contabilidade. E aqui a gente veio hoje para contar tudo para vocês. Primeiramente, não deixem de curtir nossas redes sociais, nosso Instagram, nosso YouTube, assistir e ouvir lá os nossos podcasts, que a gente tem muita novidade para vocês. E hoje a gente está com um tema, também muito especial, falando de contabilidade versus mercado de trabalho. Um tema trazido aqui pelo meu amigo, colega de trabalho, colega de academia, professor Hércules Vander de Lima Freire, e a sua aluna Brenda Paranhos Rocha, certo? Que está no 5º período. Então a gente vai fazer um bate-papo hoje aqui com eles, falando um pouquinho dessa mercado e graduação, como é que a gente está essa estrutura hoje. Queria falar um pouquinho do professor Hércules. O Hércules é contador, advogado, professor e coordenador de cursos da Universidade de Vila Velha, que é o VV, membro da ACACICOM, que é a Academia Capixaba de Contabilidade, doutorando em administração pela FGV, mestre pela FUCAP, pós em engenharia, em gerência contábil e pós em direito institucional. Realmente estudou muito. A gente estava aqui falando como que ele estudou, Atuou também em grandes grupos empresariais, como Grupo Líder, Grupo Águia Branca e Grupo Pemagram, certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de contabilidade e mercado de trabalho. Bem, primeiro, Brenda, seja bem-vinda ao Conselho Regional de Contabilidade. Você não é contadora ainda, mas vai ser, se Deus quiser. E aí eu queria que você falasse um pouquinho como aluna, o que você tem de expectativa e de oportunidades. Vendo agora, você já trabalha na área, você já me falou, que você essas oportunidades de estágio, emprego, considerando o período que você está antes e pós até a formatura. Então, bom dia. Primeiro, eu me assustei bastante quando eu entrei no curso, porque muita gente estava com aquele assunto, que vai acabar essa profissão, que não sei o quê, que vai ser substituído. Mas eu vi que, pelo contrário, tem muito emprego, muita oportunidade. E eu fiquei feliz, porque praticamente todo mundo lá da nossa turma tem estágio, conseguiu trabalhar. Muito simples, muito fácil. Se não tem é porque não quer, Porque não quer, exatamente. Eu fiquei assustada no início, mas assim, eu já trabalho com meu pai, porque ele é contador. Mas é uma coisa que não me assusta, porque eu vejo, parece que as expectativas para esse mercado só aumentam. Parece que cada vez precisa mais. E eu acho incrível o mercado de trabalho, porque tem muitas áreas e, assim, não falta. Que bom. E, Hércules, conta pra gente um pouquinho, como é que tá essa relação de mercado de trabalho com as academias de uma forma geral, você como estudioso, e também acadêmico, e mais especificamente com a Universidade de Vila Velha, O que a Universidade de Vila Velha tem trabalhado para que haja uma propagação e uma aceitação desse aluno, uma inclusão desse aluno, e, claro, também passar no exame de suficiência para ter regularidade na hora de você trabalhar. Também trabalhei com meu pai, Brenda, muito tempo. Hoje a gente tem empresas diferentes. Mas desde a minha época já se falava, e há muito tempo atrás, que eu e a Hércules somos da mesma página, já se falava que a contabilidade não ia acabar. Ia acabar, Hércules? Aí a gente sabe que não é assim. Então, Hércules, o que você vê hoje, considerando em geral no Estado, no Brasil, no mundo, e considerando a UVV? Bom, primeiro agradecer o convite por estar aqui nesse podcast, falar um pouquinho sobre o mercado de trabalho, falar um pouquinho sobre a Universidade de Vila Velha, que eu tenho muito orgulho de ter feito 2 cursos lá na Universidade de Vila Velha, na você UVV. Estudou lá? Estudei na UVV. Aí não vale, Estudou na universidade, dá aula na universidade. Pois e isso é uma característica, uma tendência da UVV de aproveitar ex-alunos. Que legal. Tem vários professores que estão lá hoje que são egressos, Então, é um orgulho muito grande ter feito contábeis na UVV, direito na UVV e ter continuado. Quando eu era aluno, que eu estava na situação da Jéssica, eu não vou falar o ano para não entregar. Para não entregar a nossa idade, mas quando eu estava sentado lá, eu tive aula com o professor Humberto Rosa, que é... Foi meu professor na pós na UVV. Que é membro da academia, falar também que tenho muito orgulho de fazer parte da ACACICOM, da Academia Capixaba de Ciências Contábeis. Então, eu tinha um sonho, que era dar aula na UVV. E para dar aula na UVV, quando eu era aluno, o que eu preciso fazer? E aí, eu sabia que eu tinha que fazer o mestrado. Então, eu fui traçando algumas metas para um dia estar lá na UVV. Mas o mercado de trabalho, como a Brenda acabou de citar, ele está muito aquecido. E como você comentou também, só fica desempregado ou sem estágio o aluno que não quer trabalhar. Perfeito. O aluno que quer trabalhar tem mercado de trabalho. Praticamente
toda semana, praticamente não, acontece todas as semanas. Principalmente, é incrível isso, na segunda e na sexta-feira são os 2 dias que eu recebo mais solicitação de estágio. Os grupos de WhatsApp, gente, eles bombam pedindo gente para trabalhar. Toda segunda e sexta-feira é incrível, eu recebo várias vagas. E aí eu tenho um grupo de líderes que eu divulgo as vagas e essas vagas vão para os alunos. Os líderes, eles têm um papel de turma de pegar e divulgar para a turma as vagas de estágio. Ai, que legal. E nós temos a UVV tem um banco na internet? Eu ia falar dele agora. A UVV tem uma plataforma que chama Carreiras UVV, que você acessa lá, estão disponíveis todas as vagas para os alunos. Para quem não é aluno da UVV, se quiser acessar, fique à vontade. Salvo engano, é www.carreiras@uvv.br. Se eu não me engano, é esse o endereço. Mas se qualquer coisa, pode mandar um e-mail, hercules.freire@uvv.br, que eu encaminho o endereço corretamente lá da Carreiras. A gente vai abrir isso também no site do CRC. Alguns CRCs já têm, exemplo do Rio, alguns CRCs são mais a Rocha é mais rápida, porque tem mais recurso. E eu acho super importante a gente ter esse contato, tanto com as universidades, como a gente já tem hoje, a gente tem convênio com várias universidades, e a gente recebe demanda, divulgação de curso e tal, como também das carreiras. É um trabalho bem legal. Por quê? Porque você oportuniza. O que a gente vai fazer lá, não sei se lá é assim, é deixar aberto para que a pessoa, ela coloque o currículo dela e a empresa, ela também coloque a vaga dela e ela retire. Que esse jeito é mais fácil. Porque senão a gente fica muito na responsabilidade de colocar e tirar, acompanhar se o menino foi aceito, se não foi. Nossa. No caso, porque a gente é autarquia pública federal, né? Então, aí no caso da UVV, você faz um trabalho que você faz aquela coisa acadêmica, institucional, e você propicia o aluno de já ter um local para trabalhar. Eu achei muito interessante isso. Lá na UVV a gente tem toda uma equipe que toma conta dessa plataforma. A gente chama nem de banco de dados, chama de uma plataforma em que tem convênio com algumas empresas já. E as empresas, mas mesmo independente dessas vagas, outras empresas também. Outras empresas sempre me mandam. Aí, às vezes, eles falam assim, me indica alguém. Aí eu não faço. Isso, é difícil. Eu não indico. Você vai privilegiar um e pode não privilegiar outro. Mas não é só isso, Carla. A Brenda mesmo já falou que os alunos estão praticamente todos, 100% que está fazendo estágio ou está empregado já. E não tem quem indicar. Você tem hoje aquela coisa que a gente tinha na nossa época, que muita gente que já tinha técnico em contabilidade fazendo graduação ainda tem? Lá na turma tem a Sol. A Sol, ela é técnica. Mas ela é técnica. Ela é técnica, porque teve uma época que tinha muita gente fazendo técnico, que era técnico em contabilidade, e fazia graduação. Então você via as turmas, não foi o meu caso, que eu fiz escola técnica como ele, mas assim, as turmas eram cheias de técnicos, por isso que antigamente as turmas eram com pessoas mais velhas, de um perfil que eu acho que mudou, aí você vai dizer melhor que eu. Antigamente você tinha um perfil de turma com pessoa meio mesclado. Você tinha muita gente que já tinha o curso técnico e vinha para fazer a graduação. E já estava no mercado há 5, 6, 7 anos e vinha para a graduação. Eu mesmo, quando dei aula em faculdade aqui no estado, eu dei aula em 3 universidades aqui, 3 faculdades, eu tinha alunos de 50 anos de idade. A Sol, ela tem essa faixa. Tinha alunos de 50 anos. Ainda é assim? Aparece, mas não é igual, vamos falar assim, não é o 50-50. Não tem 50%. A maioria é jovem. Perfeito. Mas sempre tem um técnico no meio. Sempre tem alguém, nessa turma do primeiro período, tem uma pessoa que é aposentada, que fez engenharia e se apaixonou pela contabilidade e vai vir, tá fazendo contabilidade. Que coisa boa. Sempre tem um aluno assim... Esse bate-bola é bom, hein? Com mais idade e que quer se renovar, quer se reinventar, quer traçar novos caminhos, não quer ficar parado em casa e quer... Ou seja, aumentar. Aí você, na primeira pergunta, você falou bem assim, mas o que o UVV tem feito? Para esse aluno, para colocar ele no mercado de trabalho. O ano passado, nós firmamos um acordo com a Receita Federal. Esse é um ponto que... PAF? Nós implantamos o NAF na UVV. NAF, porque tem PAV também. Não, agora. NAF. Nós implantamos o NAF na UVV no final do ano passado, em setembro do ano passado, e que esse ano vai ter mais força. O NAF já tem na UFES, ele já funciona bem forte na UFES. O objetivo deles era só federal, agora eles ampliaram. Então, nós estamos lá na UVV com a implantação do NAF em pleno vapor.
já funcionando, o acordo já firmado. Então, é uma forma. E os alunos estão interagindo? Então, essa interação é que vai acontecer mais esse ano. O ano passado, por ser um ano político, aí a gente não divulgou, até a pedido dos delegados da Receita Federal, para deixar um pouco, passar o ano político, stand-by, mas esse ano a gente está voltando e vai ter a participação dos alunos. E aí a gente está desenvolvendo agora como que vai ser. Até porque você já falou, vai ter o imposto de renda. Né? Já começa dia 15, né? A gente vai estar lá para assessorar, para apoiar a comunidade que não tem condições de contratar um contador, enfim. Mas é uma forma também da gente... E a gente busca sempre ter muito contato com o mercado. Né? Como está muito aquecido, não sei se hoje ainda tem, mas assim, a empresa Júnior... Tem também. Tem. Porque a empresa Júnior sempre foi um ponto muito bom para levar os alunos para o mercado, porque você presta serviço para o mercado com os alunos com uma remuneração menor, supervisionada pelo professor. O VV tem isso? Tem isso. Tem a EJUV, que é a empresa Júnior da UVV. Tem uma liga, que é o VV Finance. E tem a Brenda, por exemplo, também ela recebeu o convite, não é por acaso. Ela é presidente da Atlética da UVV. Onde tem os cursos. Aí você pode até falar um pouco mais quais são os cursos que estão na Atlética, porque é importante cuidar da saúde, isso. Ela explica, então... A Atlética nada mais é do que uma associação dos alunos, e aí, assim, cada curso tem a sua Atlética, mas a gente juntou contábeis, economia e marketing. E aí a nossa Atlética, né, unificada desses 3 cursos, que se chama Gaviões. Eu sou corintiana, Gaviões é fiel, já mudou. Olha aí. Então, a Atlética é assim, a gente tem a diretoria e nós somos responsáveis por promover eventos, ações sociais, tudo, na verdade, que diz respeito aos alunos, ao interesse dos alunos desses cursos. Olha, você palestra, tudo, já tô entendeu? Com uma ideiazinha aqui. Eu já estava precisando de uma ajuda também. Eu acabei de criar esse ano o CRC Social e nós vamos fazer em junho no Álvares. Um sábado todo de esportes com os contadores e alunos de contabilidade, onde a pessoa vai pagar só a camisa e ela vai dar o churrasco. A gente, na verdade, é porque o CRC não tem fins lucrativos, nós vamos fazer junto com o Sescom e aí nós vamos fazer vôlei, beach tênis, aí nós vamos fazer uma manhã inteira de esporte. Então vou dar uma sugestão aí também. Já anota aí. Pegar os contadores que são crossfiteiros. Ele adora fazer esse merchan dele. Eu já colocou sobre esse papo aqui. Não adianta. Nossa, que legal. Atlética, como é que é? Atlética Gaviões. Atlética Gaviões. Tá. Aí é isso, entendeu? A gente é responsável por toda essa parte de evento, ação social. A gente realizou algumas ações sociais nas comunidades em volta da UVV. Aquela do Dia das Crianças. Isso, do Dia das Crianças. A gente fez uma ação social junto com o assessor, né? Lá da comunidade, o presidente comunitário, e aí a gente levou para as crianças, a gente levou brinde, a gente recolheu, né, com os alunos da UVV, doações, e a gente foi lá e participou o dia todo, né, a gente realizou pintura nas crianças, ali na parte da recreação, conseguimos de uma aluna da UVV. Você trouxe a pessoa certa, hein? Você sabia que você pode trabalhar os alunos, eles têm uma grande contribuição nesse mundo de pacto global, nesse mundo de ACD, e isso a UVV também, não sei se ela está nessa linha, mas isso que vocês estão fazendo faz parte desses projetos. O CRC está no pacto global. A gente tem o PVCC, que é o Plano Voluntariado da Classe Contábil, que faz exatamente isso que vocês estão fazendo lá, e a Comissão da Mulher, que faz ações destinadas, voltadas para a mulher, que agora a gente vai fazer ações em conjunto com a Secretaria da Mulher, que não tinha no nosso estado. Foi criada agora a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Estado, né? Outra coisa, se eu estiver errado. Tem sempre alguém aqui do lado, tá, gente, dando suporte. E aí, a secretária é a Jaqueline, que é ex-vice-governadora. Então, é um trabalho que vocês, como vocês estão fazendo, vocês também podem se aliar à secretaria, sabe? Como universidade, e ter esse trabalho também, porque envolve os alunos de contabilidade, envolve as mulheres de contabilidade, incentiva elas a serem empreendedoras, né? Então, acho que é bem legal. Gosto muito disso. Eu acho que se cada um fizesse um pouquinho, cada instituição fizesse um pouco, cada ser humano fizesse um pouco, o país estaria bem melhor. A UVV ela tem uma preocupação muito grande voltado para a comunidade. Todos os cursos, a maioria dos cursos sempre tem algum projeto voltado para a comunidade. E foi bacana você falar do ESG, porque já tem alguns anos que na UVV a gente já vem fazendo as práticas dos 16 objetivos... 17 ODS. 17, eu falei 17 ODS. Das 17 ODS, que todo projeto tem que apontar pelo menos alguns dos 17 ODS.
Isso é muito bom. Já tem uns 2, 3 anos. E contábeis, pelo que eu tô vendo, você já tem uns 2, 3, né? A gente... Considerando que eu ia falar da Brenda, já tem alguns. Isso, a gente, além disso, né, dessa preocupação do aluno estar envolvido, voltado para a comunidade, a gente tem essa preocupação com a saúde, né? Quando você tem uma prática de esporte, o esporte, ele, de certa forma, disciplina também, né? Sim. Ajuda a disciplinar, melhora ter também, foco. Melhora seu trabalho, dúvida, melhora seu rendimento. Saúde, é que muitos não percebem, né? Mas o esporte, ele faz muito bem pra gente, né? Isso. Brenda e Hércules, primeiro eu queria a visão dele e depois a sua, né? Apesar que você não passou por isso ainda. Como que tá a aprovação dos alunos no exame de suficiência? Opa. A gente sabe que o exame de suficiência é um exame difícil. Uhum. Não tive isso na minha... o meu ano foi o último ano antes do exame. Eu escapei dele, foi o último ano. Como sistema, como presidente, eu não acho a prova extremamente difícil, tá? Eu conheço pessoas que, não quero desmerecer quem faz presencial, que fizeram curso online, que passaram, que eu particularmente eu acho que uma graduação online, ela deveria ser híbrida, eu acho que totalmente online ela não gera muito resultado. E aí eu conheço muitas pessoas que passaram, mas eu acho que ela não pode mudar, eu acho que ela tem que, de repente, se atualizar mais para aquilo que é mais pedido, a minha visão. Porque, na realidade, ela trata de normas de contabilidade, né? Eu não acho que tem que amenizar, porque ali a gente começa a regular também o mercado, né? Então, quando a gente faz a entrega de carteira no regional hoje, não sei se o Hércules já participou de alguma entrega de carteira. Não. Só há muitos anos atrás, hoje não. Tem quando tempo. A gente faz entrega de carteira, você vê a emoção das pessoas que conseguiram passar na prova, que no nosso estado ainda gera em torno de 24%. Então, você está entre 24% dos que passaram para você pegar a sua carteirinha e exercer sua profissão de verdade. Quem quer exercer contabilidade? Quem quer fazer parte fiscal, departamento pessoal, não é prerrogativa de contador. Não precisa fazer exame de suficiência, tá? Mas aí também você fecha as portas para o mercado. Então, quer dizer, você está numa universidade igual a UVV, que você tem toda a abertura de trabalho, e aí você está dentro de uma empresa, quando a empresa vai te contratar, ela não pode, porque você não tem CRC. Então, como é que a UVV está nesse cenário? Como que vocês estão trabalhando para melhorar esse cenário? Porque eu acho que isso é sempre melhoria constante, né, Hércules? E depois, Brenda, para você, como que os alunos, se você já conhece alguém que passou, que relatou sobre a prova, e qual a sua expectativa para essa prova? Bom, essa é uma deixa importante. Eu tenho aqui as informações, não só do Espírito Santo. Eu tenho a informação do Espírito Santo, do Brasil e da UVV. Eu só não atualizei 2022, okay. Mas eu vou falar, só para a gente também não tomar muito tempo com relação a isso, eu vou te falar, Carla, em relação a 2020 e 2021. Na primeira edição de 2020, porque eu acho que todo mundo sabe que a prova do exame de suficiência são 2 edições. O Brasil aprovou 38%, a média de aprovação. Primeiro exame de 2020. Foi muito próximo, tá? Os percentuais, tanto do Brasil, o desempenho do Espírito Santo, a média de aprovação do Espírito Santo é muito próximo da média de aprovação nacional. Verdade. O Espírito Santo, 38,9%, quase 39%. Então, Brasil aprovou 38,19% e o Espírito Santo aprovou 38,99%. A UVV, nessa primeira edição, aprovou 75%, a média de aprovação. Na segunda edição de 2020, enquanto o Brasil aprovou 24,26%, o Espírito Santo teve uma média de aprovação um pouco maior, 27,81%, e a UVV aprovou 45%. O Espírito Santo tá bem. 45%. Agora, em 2021... Diminuiu o número, o percentual, né? De alunos que fizeram. É isso. Em 2021, na primeira edição, o Brasil teve uma média de aprovação de 20%, o Espírito Santo de 20,68% e a UVV de 71,43%. Para finalizar, na segunda edição de 2021, o Brasil aprovou uma média de 22,70%, o Espírito Santo aprovou uma média de 22,61% e a UVV aprovou uma média de 50%. Então, o que essa série histórica tem mostrado para a gente lá na UVV? Que na primeira edição nós temos aprovado uma média de 70%, mais de 70%, e que na segunda edição
quase 50% de aprovação. Hércules, vou fazer uma pergunta indiscreta. Não, sem problema. Conta pra gente, você acha que o motivo da queda em alguns momentos, de 70 para 50, é a falta de dedicação dos alunos, é a divergência da grade para o que está na prova, é que poderia ter, de repente, no último ano, um foco, como a gente tem no ensino médio, do vestibular, poderia ter para a prova. O que você acha, como professor, independente de ser UVV, que está faltando para que essa média estadual... Porque, assim, a nível Brasil, a gente está na mesa... Ele falou certinho, eu acompanho já tem muito tempo, porque eu fui vice-desenvolvimento profissional do CRC, 4 mandatos, então eu acompanho bem esse exame de eficiência. E eu sei que a gente sempre esteve na média, pertinho da média. Você vê que ele falou aí que teve um ano que foi 24,7, nós somos 24,6. Então, assim, a gente está sempre perto. Mas quando a gente olha instituições, né, a gente começa a ter uma divergência. O que você acha que deve isso? Olha, Carla, seria até uma boa... A Brenda vai ter que fazer o TCC dela. Seria uma boa fonte de pesquisa. Uma ótima fonte. No site do Conselho Federal tem tudo. Pois então. Todos os dados é importante dizer que esses dados eu tirei do Conselho Federal de Contabilidade. Sim, tem os últimos... A gente recebeu agora desde 2011, se eu não me engano. Acho que foi desde 2011. Tem tudo lá. A gente lá. Recebeu tudo lá, tem tudo lá. Tem tudo. Mas esse 50% você disse que foi em 2021, né? 2020 e 21. 2020, será que não é em decorrência da pandemia? Não, ainda a pandemia foi vai 2020. ser 20 e 21. Não, ainda esses resultados são reflexos da pandemia. Sim, também. Com certeza. Mas o que acontece, Carla? Nós temos um corpo docente bem qualificado. Bem qualificado. Então, por isso que eu estou falando que a Brenda ou outros estudantes de ciências contábeis podem fazer uma pesquisa para trazer a cientificidade para essa resposta para a sua pergunta, porque é uma pergunta que eu não posso ficar no campo do achismo. Eu não tenho condições de falar o que outra instituição de ensino eles estão praticando. Entendi. Eu posso falar... Porque eu estou há muitos anos na UVV. As instituições de ensino elas não se comunicam mais como antigamente. Então, eu estou 21 anos lá na UVV. Você já falou aqui que nós fizemos técnico em contabilidade há muito tempo, é verdade. Estudamos junto na escola técnica, é verdade. E eu sinceramente, eu estou com um foco voltado sempre na UVV. E lá eu tenho certeza que a gente... não estou dizendo que nós somos perfeitos, não somos. Mas estão tentando fazer Mas o a melhor, gente busca sempre o melhor, oferecer, ofertar o melhor. A Ingrid, que ia vir também, a outra aluna, que infelizmente ela passou mal ontem, aproveito e desejo melhoras para ela. Ela é uma aluna que eu trouxe porque ela é muito crítica. Todas duas, a Brenda e a Ingrid, elas brigam bastante pelos alunos, pelo curso. E toda vez que tem alguma coisa errada, elas já vão lá, Hércules, não está legal isso, isso e isso. Ela está falando que perturbar, mas tem duas coisas que fazem com que a gente aprenda mais. Curiosidade é a primeira delas e ser crítico. Não é ser crítico de criticar tudo, sim, mas você ter pensamentos críticos faz a gente aprender muito mais, conhecer muito mais. E elas estão sempre assim, sempre criticando, buscando o melhor para o aluno. Então, não é só o corpo docente é qualificado, mas os alunos sim, buscam também. Sim. A gente tenta ofertar sempre o melhor para o aluno, sempre. Tem alguma coisa especial no UVV para exame de eficiência? Não, é só o que eles aprendem em sala de aula mesmo. É o que eles aprendem em sala de aula. E aquilo que os professores falam. Vocês incentivam eles a fazerem exame? Sim, sim. A gente divulga, por exemplo, nós temos um canal no Instagram que a gente já postou, que está em processo de inscrição. A gente sempre busca informar os alunos. Inclusive agora, né? Então, tá no processo. Os alunos que estão no último período, eles já podem fazer, no último ano. Não é nem no último período. Entrou no sétimo período, sim, os 2 últimos anos já pode fazer. Já pode fazer. E é isso que é bacana na UVV. Os alunos têm passado... Quando entra no 7º período. No 7º período, 8º período, os alunos já vão passando. Aí eles esperam se formar. Isso é muito legal, isso é uma jogada de marketing, tá? Porque é o seguinte. Isso é o seguinte, a partir do momento que eu divulgo como instituição, que só passam na média 20%, e o cara vai e divulga aqui. No 7º período, o cara já passa, ele dá puta de um marketing, entendeu? O que acontece, Carla? A UVV é uma instituição séria, vai fazer 46 anos esse ano, então
desde 1976 que ela está no mercado. Apesar de ter 46 anos, ela é nova, né? Você teve na Europa agora, você teve em Portugal, você entrou em universidades que são 500 anos, centenárias. A UVV não tem nem 100 anos ainda, mas ela é muito séria. E a gente trabalha para levar o melhor para os nossos alunos. Eu venho acompanhando o ranking de contabilidade e o ranking de direito, porque meu filho está fazendo direito. Ah, que legal. Assim, na UVV, né? Eu venho acompanhando, vi que vários cursos têm crescido substancialmente. Mas eu acho que é isso, acho que a graduação ela tem que estar sempre antenada às mudanças. Vai mudar a grade curricular agora. Sim. Tá? O projeto Maria, eu participei de um evento ano passado no Piauí. Maria Clara, que é a presidente da Academia Brasileira de Contabilidade, já aprovou o projeto no MEC. Então vai ser uma graduação totalmente diferente, mais inovadora, onde o aluno vai escolher a linha que ele vai seguir. Vai ser uma graduação com tecnologia, com essa questão do ACD. Vai ser uma graduação assim muito, muito diferente, claro que com matéria de contabilidade. Sim. Mas a proposta é muito diferente. Então a gente tem um caminho para percorrer aí nos próximos, eu vou te dizer que isso é uma coisa, ele sabe que é demorada, nos próximos 5, 10 anos, o Conselho Federal de Contabilidade e as instituições de ensino, junto com o MEC, vão ter um caminho longo para percorrer, que é colocar essa grade dentro das instituições de ensino, adequar o exame de suficiência, porque vai ser uma grade mais voltada, sabe, para o mercado. Sim. Então, essa grade vai ser uma grade muito vinculada ao que a gente vê fora do país. Foi todo o estudo feito durante anos pelos doutores aí, Eliseu, Maria Clara, vários, né, que participaram. Inclusive, Eliseu estava no dia lá no Piauí. E aí, Brenda, vai ser um negócio muito diferente do que a gente vê hoje. Então, você tem algumas matérias básicas que vão ter, mas você tem matérias que hoje você não tem na graduação, como a inteligência artificial, como marketing. Como, a gente tinha medo de as matérias que eram oferecidas não darem pra gente uma base de como é lá no mercado, mas aí a gente foi vendo que não é bem assim, que os professores auxiliam muito a gente. E vai mudando, o mercado hoje ele tem mudado bastante, então por isso que as universidades, é natural elas se adaptarem. Então elas vão fazer a renovação das suas grades, não é, Hércules? Isso é natural. Não é uma tarefa fácil, porque a gente não tem uma agilidade. Eu sempre digo assim, eu que sou do mercado, também sou da área acadêmica, não mais da graduação, mas dou aula na pós, né, dou aula MBA e dou cursos empresariais, eu falo, a legislação não acompanha o mercado nunca no nosso país e nem em país nenhum do mundo. Então a coisa muda primeiro e a legislação corre atrás para se adequar. Não é diferente na academia. O mercado muda, como é que ele vai inventar algo que ele não viu ainda? Sim. Então ele tem que esperar acontecer para poder se adequar. Porém, esse projeto burocrático de aprovação, né, dentro da academia para a MEC, para poder, não é tão simples. Então, vindo do Conselho Federal já fica mais fácil, porque fica institucionalizado lá. E aí, quando você vem algo que foi muito discutido, segundo o que eu vi lá, acho que faz mais sentido. O que você espera, Brenda, do exame de suficiência? Eu não tive, você tinha perguntado, né? Eu não tive experiência ainda, não conheci ninguém que tenha feito a prova, mas lá na sala os nossos professores incentivam muito sim a gente a fazer, eles comentam bastante sobre a prova, sobre o que pode cair, o que não pode, questões, tem professor que ele dá a matéria, dá uma questão, ele fala, olha, isso aí é uma boa. Então a gente vem sendo tranquilizado de uma certa forma pelos professores, então eu, para falar a verdade, eu não acho um bicho de 7 cabeças, não tenho medo. Que bom. Mas aquilo, né? Nem deve ter uma prova. Tudo depende da gente, né? Depende da gente. Não adianta estar lá na faculdade todos os dias e não ter aquele seu esforço que não vai gerar nada. Então, assim, eu particularmente não tenho medo, não, da prova. Você trabalha e estuda? Trabalho e estudo. Aí eu vou fazer uma pergunta para você que trabalha e estuda. A gente vê hoje a gente mais velho, né? A gente vê um grupo de jovens, né, muito inseguros e muito acomodados, né? Então, é muito difícil hoje você manter um jovem dentro do escritório, dentro da empresa de contabilidade, né? Por quê? Porque acabou com o técnico de contabilidade, que na minha visão foi um erro, porque no mundo inteiro tem. Então, a gente poderia ter o técnico de contabilidade com prerrogativas menores do que o graduado em contabilidade, que é o contador. Então, quando você se forma, infelizmente, como eu disse, a legislação não acompanha o mercado, a gente tem muita coisa que é efetuada dentro das empresas de contabilidade que o aluno não quer fazer. Então, o que ele faz? Ele entra no escritório de contabilidade, aí ele começa a ver digitação, integração, você fala, cara, não quero fazer isso. Aí ele fica ali 6 meses, por um valor ou nem valor, e vai para outra empresa. Aí ele chega em outro escritório. Então, eles rodam muito. E aí, eu tenho participado nos últimos anos, tenho tido a oportunidade, graças a Deus, de participar de eventos de estudos fora do país. Então, no último que eu fui, foi em Israel.
que é organizado pelo Sescom de São Paulo. Eu fui no Canadá e fui em Israel. É sempre, a gente ouve a mesma coisa. E nesse último, houve uma coisa muito interessante, Brenda, que é assim, tem um estudo do MIT, de 2021, que diz o seguinte: o mercado de trabalho para o jovem ele vai mudar de trabalho na mesma carreira 5 vezes na sua vida. E ele não fica 2 anos no mesmo lugar. E isso mexe muito com a cabeça da gente que é empresário. Quando você está ali, está ouvindo isso, quando você vê uma pesquisa acadêmica desenvolvida no mundo inteiro, com várias empresas e com estudantes. E por quê? Pela insegurança, não é salário, tá? Não é salário. É o tipo de trabalho que ele executa, é o ambiente de trabalho que ele está inserido, são N requisitos. Não me lembro, isso a nível de Brasil, tá? Mas eu pergunto para você, você tem o seu pai, você tem uma certa tranquilidade, como eu tinha, né? Você tem uma sucessão garantida desde que você seja um excelente profissional. Você acha que o jovem, quando está fazendo a graduação, o momento certo dele trabalhar e ser no mercado é durante a graduação? Primeira pergunta. A segunda, o que você entende dessa pesquisa do MIT, quando os jovens mudam de emprego muito rápido dentro da mesma carreira? A respeito, né, da primeira pergunta. Eu acho que é assim, indispensável essa experiência enquanto você está na graduação, porque, como eu disse, eu acho que quando você não tem nenhuma experiência no mercado de trabalho durante a graduação, você sai muito perdido. Você fica assim, o que eu vou fazer agora? Como é que faz? Né? Porque a gente quer alguém que tem o mínimo de experiência. Exatamente. E assim, caminha junto. Eu creio que caminha muito junto, né? Ali a sua experiência na graduação e sua experiência no mercado de trabalho. Às vezes o professor fala alguma coisa lá na sala que eu já presenciei no escritório e eu entendo, aí eu falo sobre, e os outros alunos que ainda não fazem ficam assim, como assim? Nossa, eu nunca ouvi falar. Então eu acho que faz muita diferença sim, né, você caminhar junto. E sobre, né, o que você disse, a segunda pergunta. Eu acho que realmente tem muito essa questão da acomodação. Eu acho que muitos jovens, não vou generalizar, mas a maioria hoje em dia não tem muito foco, não tem muita certeza do que quer e às vezes acaba chegando num local de trabalho. Às vezes eu falo que assim, qualquer coisa que aconteceu, não se adaptou, não gosta, vai, troca, quer exigir muita coisa. Você não acha que isso é a moleza que a gente está dando para vocês? Porque a gente não teve? Assim, não sei, né? Eu passei só uma experiência. Que a gente pai, conversa muito sobre isso, porque a gente tem esse conceito, né? Como eu não tive, eu vou fornecer. E aí, eu fico muito feliz de saber que você está trabalhando com seu pai. Eu comecei a trabalhar com meu pai com 13 anos. E foi difícil, porque meu pai pegava muito mais no meu pé do que no pé de qualquer um da empresa. Muito mais. As pessoas acham que nossa, ela trabalha com o pai dela. Eu não podia chamar nem de pai, para começar. Quando eu chamava pai, aqui para você é Paulo. Então era assim. A mesma coisa comigo. E aí eu pus minha filha para trabalhar comigo agora, ela quer fazer direito, acabou de sair do ensino médio. E aí eu pus ela para trabalhar comigo, e aí eu tenho amigos que me criticam. Você está exigindo demais dela. Eu falei, não, mas ela tem 17 anos. Eu comecei a trabalhar com 13, eu dei 4 anos de folga. Falei assim, por quê? Porque na realidade eu vejo, a gente que dá aula, a gente vê ao redor, a gente que está no mercado, vocês têm pouca paciência hoje. Então quando você tem pouca paciência, você tem instabilidade para permanecer num lugar, porque você não tem paciência para aprender e crescer. E tem uma pesquisa, essa mesma pesquisa diz que quando você põe muito debaixo do braço, no seu termo que eles usaram, a tendência é essa pessoa não ter sucesso. Por quê? Porque ela não tem dificuldade para nada. E em contabilidade, como o mercado é muito, como você falou, o mercado tá assim, o Hércules falou muito bem. Ele recebe toda segunda e sexta um monte de pedido de vaga. Então, vaga você tem. E por que não tem mão de obra? Sendo que você vê um monte de aluno aí que não está trabalhando. Não é, Hércules? Então, assim, vocês têm hoje, Brenda, a faca e o queijo na mão para ter um bom emprego, ter sucesso, ter experiência, né? Então, acho que falta um pouco isso. Na realidade, essa divergência entre academia e mercado, profissão e o próprio mercado, ela, na realidade, ela pode se aproximar muito mais quando você quer. Exatamente. É aquilo, né? Às vezes, tem 30 pessoas numa turma, mas ali 5 vão se destacar, porque eu acho que vai muito da pessoa, vai muito do seu perfil, do que você busca, de como você busca isso, senão não adianta, você vai ser igual a todo mundo, e mesmo que tenham muitas oportunidades no mercado de trabalho... todo mundo já é difícil pra caramba. Tem muita gente. Não, o que você acha, Hércules, disso, dessa pesquisa do MIT? Eu só queria pontuar algumas coisas que você falou anteriormente para não deixar passar, porque nós estamos fazendo, aí eu vou perguntando para a Brenda para ela confirmar se a gente faz ou não, se ela estudou ou não. Quando você falou, a gente conversa lá nos nossos... Todo semestre a gente tem um planejamento e os professores passam
como se fosse por treinamento, é todo semestre, todo semestre. Aí a gente fala que a gente tem que atender MM. O que é MM? MEC Mercado. Então, quando você falou... disso. Tem que atender o MM, que é MEC e Mercado. Então, quando você falou sobre a Maria Clara, que ela está propondo, fez aquela proposta de mudança na grade, a UVV ela já vem fazendo isso há um bom tempo. Quer ver? Você falou do ESG. Nós temos uma disciplina no primeiro período, ela é AD, que se chama Gestão Ambiental. Sim. Você falou de incluir na grade curricular marketing. No primeiro período nós temos uma disciplina de marketing. Não estudou marketing? Sim. Você falou de tecnologia. Nós, profissionais, não sabemos vender nosso serviço. É isso aí. Aí entra lá o professor de marketing para dar todas as dicas de marketing pessoal, marketing digital, para se legal. Posicionar. O aluno tem que aprender a se posicionar. Nós, como profissionais, temos... Se eu tivesse tido aula de marketing, eu acho que eu teria um posicionamento completamente diferente do que eu tenho. Faz depois de velho. Eu não sei me vender. Eu não sei me vender. Assim, vender o meu serviço. É difícil. A nossa geração é diferente. Que começou a trabalhar desde cedo, uma pressão muito grande, isso faz totalmente a diferença. Mas eu queria só destacar mais uma disciplina que nós temos na UVV. Aliás, duas disciplinas importantíssimas. Chama empreendedorismo, que está passando por uma reformulação agora. Muito legal. Que a Brenda, não sei se ela já estudou, mas se eu não me engano está na grade do 6º período, por isso que ela não estudou ainda. Mas uma disciplina que, se eu não me engano, está no 4º período e ela já estudou, ela confirma que ela é de tecnologia, que chama Inovação Design Thinking. Sim. Você já estudou. Então, a UVV ela tem essa visão, né, de tecnologia, de empreendedorismo. Nós temos o Inova Week, que é uma semana inteira só voltada para a inovação e tecnologia, em que os alunos, muitas vezes, eles ficam, entre aspas, chateados, porque tem que apresentar um projeto, tem que apresentar um produto, e ele tem que apresentar, tem que ir lá. E muitas vezes o aluno não quer sair da zona de conforto, de assistir aula, só de sair da sala de aula, de criar. Então, às vezes, ele fica, mas é para o bem dele. A gente está fazendo, pensando no desenvolvimento pessoal e profissional do aluno. Essa mudança de mindset, né, que o pessoal fala tanto, né? Você tem que mudar o seu mindset, que hoje a gente está num mundo diferente, né? Exato. Nossa, mas muito legal saber a sua opinião de vocês, Hércules, assim, a gente está indo para o nosso finalmente bate-papo, gente, que tá muito bom, tá? Depois vocês vão ouvir com calma, tá muito bom. Eu tava nervoso, que é o primeiro. Não, mas tem problema, aqui é o bate-papo. Eu nunca participei de podcast, já gravei muita aula, já podemos chamar para outros, né? Pode ficar à vontade. Ó, eu queria fazer um destaque, para finalizar minha fala, para depois passar para vocês, em alguns pontos aqui que o Hércules colocou. A gente fica muito preocupado no mercado com aquelas contabilidades digitais, né? A gente não, muitos contadores, porque não é o meu caso, mas assim, como profissional, como empresária, contábil, como profissional de contabilidade. Com esses mercados digitais, gente, você viu o serviço contábil de graça. Sim. Então, particularmente, e eu vou copiar uma frase aqui do Valsemiro, quando a gente fez uma live pelo CRC juntos, quando a gente estava falando lá de relato integrado, tem mercado para o cara que presta serviço, para o cara que não presta e vende dizendo que presta, para o cara que assina o trabalho, tem mercado para todo mundo. Né? Tem mercado não, porque a gente abre muitas empresas no nosso estado, muitas empresas no nosso país, muitas empresas do mundo por dia. Então, no Espírito Santo, ano passado, a gente abriu mais de 38 mil empresas, não sei. E nem é a função do contador abrir empresa. Falar, Carla, você faz contrato social? Não. Porque quem faz é outra. Hoje é padrão, você entra no site da Junta, você põe seu nome, então você faz. O trabalho nosso é planejar a abertura da empresa. Digitar o contrato, não. Né? Muito menos o distrato. Então, o nosso trabalho ele tem sido muito mais exigido intelectualmente para todas essas mudanças, Hércules, que você comentou, do que aquele trabalho operacional. E esse é o diferencial de quem está indo para o mercado. É isso que o empresário contábil também procura e isso que o empreendedor quer. É isso que o seu cliente quer. Então, na realidade, está acontecendo agora uma mudança radical no mercado e a pandemia ajudou para isso. Porque o cliente ficou mais exigente, sabe, Breno? Sim. Você trabalha com seu pai, você sabe disso. O cliente ficou mais exigente, o cliente quer mais,
pagando a mesma coisa, inclusive. Então, né? Isso é o detalhe. Que a gente, e aí vai ser um segundo momento, que é o convencimento de que não dá para ser pela mesma coisa. Então, ó, me dê condições de trabalhar que eu te dou isso, mas não dá para custar do mesmo jeito. Para custar a mesma coisa, você tem que facilitar a minha vida. Quer mandar tudo integrado, porque eu tenho que reduzir mão de obra, enfim. Questões de mercado e financeira. Então, eu gostei muito do papo, acho que fiquei muito feliz dos projetos. Vou depois pedir para eu tentar em contato com você para esse projeto lá da saúde, na social do CRC. Eu acho que ter uma instituição de ensino com os alunos que já fazem, além de fazer parte do projeto de vocês, vai agregar muito ao nosso projeto, né? Eu acho que se as instituições participassem um pouco mais também, fossem mais próximas do conselho, poderia agregar muito para os alunos, entendeu? Porque lá a gente recebe muita coisa para o aluno ser agregado. Então, a gente recebe demanda da Federação das Indústrias, recebe demanda de órgãos, o Elton está lá, está vendo o tempo inteiro a gente é demandado. E aí a gente tem que ficar caçando as pessoas para poder fazer. E aí a gente tendo um projeto que a gente já fez na UVV, que é o Conhecer para Evoluir, que o Elton vai agendar agora no segundo semestre, que é aqueles 20 minutinhos, quem foi lá foi Walter Leno, não fui eu ano passado, que a gente mostra um pouquinho do conselho para graduação, a gente fala do mercado, a gente fala do que está acontecendo, eu não vou falar só do CRC, eu não podia, eu não estava aqui, a gente fala do mercado para o aluno, é 20 minutos por mês, são 4 meses, que a gente faz 20 minutinhos a cada mês, e a nossa meta são 5 universidades, 5 faculdades por ano. E a gente vai levar de novo na UVV esse ano, vou contar com o Hércules para isso. Mas eu gostei muito do papo. Brenda, parabéns pelas suas ações, parabéns por participar, né? Então, eu sempre fui... Meu pai fala que eu sou da pá virada, mas eu sempre fui de Grêmio, sempre que na nossa época era Grêmio, né? Sempre fui líder de sala, sempre participei de empresa júnior, porque isso faz a gente... Você já fala bem, você consegue falar melhor, e quando você fala... você consegue falar para o público, você tem uma aceitação, uma acessibilidade, uma entrada muito melhor. Se todo aluno soubesse disso, ele não se escondia para não apresentar o trabalho. Então, quando eu tinha trabalho na minha sala, eu falava, eu apresento. Eu queria apresentar todos. E eu aprendi muito. Eu lembro uma vez, não sei se você lembra do Carneirão, Herbert Carneiro, da aula na UFES. Ele deu aula para mim na graduação, eu estudei em Colatina. E eu também dei aula em Colatina depois. Falava, um dia eu vou voltar aqui e vou dar aula aqui. E o Herbert falava bem assim, ele falava assim, ele me chamava de pelega, porque motivos políticos. Aí ele falava assim, na época, a gente passa por várias fases da vida, né? Ele falava assim, pelega, olha só, você tem que parar de ficar falando Eu contei, você falou 42 anos na apresentação. Então a gente vai aprendendo, né? Os seus professores te ensinam, te chamam no canto e falam, para de falar desse jeito, muda a sua postura, melhora a dicção, faz fonoaudiologia, e a gente vai crescendo. E tenha certeza, com toda a abertura que você tem, com todo o conhecimento que você tem, você, como outros alunos, que tiverem essas oportunidades e aproveitarem, né, Hércules, a gente sabe disso, não vai só ser bom profissional, vai ser um bom professor, vai ser uma boa pessoa do marketing digital, porque sem isso hoje, meu filho, esquece. Hoje todos os meus clientes vêm para o marketing digital. Vem de boca em boca, vem ainda, raros. Tudo é pela internet, Facebook, Insta, YouTube que olha meus vídeos, olha as coisas. Então, você que é aluno, aprenda, né? Isso faz parte da nossa vida agora. Não é isso? Então, obrigada, Hércules. Passo para você primeiro as suas considerações finais e depois para a Brenda. Bom, primeiro agradecer, né, o convite, essa participação. O primeiro a gente nunca esquece, né? Então, jamais vou esquecer esse primeiro podcast, esse primeiro bate-papo. Bem descontraído, com a Carla, que conduz muito bem. Eu assisto suas lives junto com a Tamires, com a Milza, grande Tamires. E para eu fechar minha fala, vou usar uns números também, a gente gosta de números, né? Que eu fiz e trazer para cá. O ano passado, só em 2022, foram abertas mais de 2,5 milhões de empresas. Se você jogar no Google agora, qualquer site você vai pesquisar lá, são mais de 2 milhões de empresas foram constituídas. E que precisam de consultoria, que vão precisar de assessoria. E quem assessora não tem profissional melhor para assessorar essas empresas que nós, da contabilidade. Hoje no Brasil, nós temos mais de 19 milhões de empresas no Brasil. E somos ativos hoje. Isso fora os MEIs, né? Estou falando... E só somos empresa. 526 mil contadores. Se você pegar 19 milhões, dividir por 526, dá 36 para cada contador. E eu vou finalizar de uma forma assim. Se você precisa de um médico,
Você vai ter médico que vai... Você precisa fazer uma cirurgia, por exemplo. Uma cirurgia... Você vai fazer essa cirurgia, por exemplo, colocar uma prótese, as mulheres aí. Você vai ter preço de médico de tudo quanto é jeito. Você vai ter aquele médico que vai te cobrar R$3.000, R$5.000, R$10.000, R$15.000, R$20.000. Tem um que você vai sair com 2 peitos e outros com 3. É isso. Então, Depende do que você Depende do que você pagar. Você pode sair só com uma. Vai sair com 2,5, com 3 ou com 4. Né? Tem que escolher. é isso. Contador do Concordo. mesmo jeito. Você tem Foi que eu falei isso aí. aquele contador que vai te cobrar barato e que vai fazer um serviço que não sei se é de boa qualidade. Assim como você tem profissional de tudo quanto é nível no mercado. Aquele que não para de estudar, que não para de participar de congresso, que não para de ler artigo, que não para de trazer estudar, informação. que evolui, que busca desenvolvimento. Então, é você saber até onde seu bolso está disposto a pagar, e às vezes você contrata um barato e que vai sair caro. Então, Que é o que acontece muito. depois Né? você vai consertar problema de um profissional que não busca se qualificar. Enfim, então, agradecer ao VV estar de portas abertas para desenvolver projetos com o CRC, com a Cacicol. Enfim, nós estamos juntos para levar o melhor para a contabilidade no Espírito Santo. Obrigada. Só agradecer também pelo convite, eu também estava muito nervosa, mas acho que foi muito legal, muito interessante, e que a gente possa estreitar esses laços sobre as coisas que você disse, que eu acho que é muito importante, tanto para a gente como aluno, né, universidade, e para vocês também. Obrigada. Então, gente, a gente volta com mais podcasts do CRC Espírito Santo. Fiquem ligados nas nossas redes sociais. Até já.